Capítulo 1225. Quando ouviu as palavras um pouco sombrias e confusas da senhorita Justiça, Klein pôde sentir empatia por ela. Isso porque ele já havia tido pensamentos semelhantes. Depois de relembrar trechos de livros de autoajuda, ele ponderou e disse: a morte de um pai é tão insignificante para Loen como um todo. Um ou mais casos podem acontecer todos os dias, mas para a família do seu filho é algo que pode mudar o seu destino. Da mesma forma, se não alcançarmos o nível de um anjo, o resultado de todo será selado, morte e sepultamento. Mas isso não significa que o tempo desde o nascimento até o momento da morte não tenha sentido. Audrey assentiu levemente quando ouviu isso. Ela mais uma vez disse em tom autodepreciativo: eu entendo tudo isso. No entanto, os segredos que você mencionou tiveram um grande impacto em mim e não consegui controlar minhas emoções. Como psiquiatra, eu realmente precisava de outra pessoa para me aconselhar. Klein sorriu e disse: isso não é muito normal? Muitas vezes, podemos dizer se a condição de outra pessoa é normal, mas não conseguimos ver claramente os nossos próprios problemas. Você não mencionou que você e Suzy se aconselham de vez em quando? Pelo fato de Duane dantes ter visto Suzy, a Golden Retriever, Audrey não escondeu nada relacionado a ela durante as conversas. Audrey assentiu gentilmente e disse: sim, isso mesmo. Eu já endireitei meus pensamentos. Eu devo fazer o que puder e não deixar nenhum arrependimento. Ela gradualmente ajustou seu estado mental. Klein então disse: não é apenas uma questão de não deixar nenhum arrependimento, poderemos ser capazes de aumentar as forças que resistem ao apocalipse. Comparado com o todo, isto pode ser trivial, mas mesmo o deserto mais vasto é feito de grãos de areia. O oceano sem limites também é formado por gotículas de água. Contanto que todos enviem tanta luz quanto o calor dentro deles, poderá trazer alguma esperança. Enviar tanta luz quanto o calor, Audrey repetiu suavemente as palavras-chave nas palavras de German Sparrow. Não me cite, acrescentou Klein com um sorriso. Os cantos da boca de Audrey se curvaram quando ela respondeu com um leve sorriso: poderia ser algo que o imperador Roselle disse. Isso eu não sei, tenho que suportar um forte sentimento de vergonha ao folhear suas citações. Eu não tinha terminado de ler esse tempo todo. Klein não deu uma resposta afirmativa, nem negou. Em vez disso, ele disse: comece a me hipnotizar. Deixe-me esquecer as coisas relacionadas ao cosmos e lembrar apenas do lembrete correspondente. Um momento. Eu gostaria de seu conselho sobre uma coisa. Audrey fez um pedido abertamente. Ela aproveitou a oportunidade para contar o que vinha fazendo recentemente, bem como as dificuldades e perplexidades que encontrou. Senhor Mundo, que sugestões você tem? O que devo fazer para diminuir o sofrimento do povo de Becklund antes do fim da guerra? Quanto a parar a guerra, embora quisesse, ela sabia que não tinha capacidade para tal. Ao mesmo tempo, ela também entendeu que nem mesmo o Senhor Mundo seria capaz de fazer isso. Mesmo que o Senhor Louco interviesse pessoalmente, ele seria, no máximo, capaz de reverter a situação. Não havia como parar a guerra. Afinal, esta guerra mundial foi essencialmente uma batalha entre divindades. Depois de hesitar por alguns segundos, Klein disse calmamente: embora o caminho do espectador tente agir nos bastidores tanto quanto possível, e embora eu sempre mantenha as palavras cautela e cuidado em minha mente para tudo o que faço, tento não me colocar em uma situação perigosa. Quando ele disse isso, Audrey inconscientemente pensou consigo mesma: dos vários rumores no mar, das descrições de Force e dos outros, e da batalha de semideuses que testemunhei, realmente não consigo ver a cautela e o cuidado. Existe apenas dominância e radicalismo.
ser capaz de fazer essas coisas e sobreviver apenas com força não é suficiente. Vendo que a senhorita Justiça estava ouvindo seriamente com seus olhos verdes cheios de atenção, ele continuou: neste mundo, nada pode ser resolvido facilmente sem correr riscos. Às vezes, faço algo pensando que a morte é uma possibilidade. O murmúrio no coração de Audrey parou. Ela ficou em silêncio por um tempo antes de dizer lentamente: eu entendo o que você quer dizer. Muitas vezes você não consegue fazer o que deseja e ao mesmo tempo garantir segurança absoluta. Você só pode escolher um deles. Klein assentiu e decidiu deixar a senhorita Justiça entender melhor a realidade deste mundo, para evitar que fosse excessivamente idealista ao fazer as coisas. O método que você acabou de mencionar é o mais viável, com menos riscos. As pessoas que podem ajudar o povo de Backlund são os nobres, as igrejas, os empresários e a família real. Por que não roubamos a comida de Feisak, Intis e do exército Feina Potter? Audrey perguntou inconscientemente. Klein disse calmamente: isso ocorre porque os 3 exércitos já entraram nas fronteiras do reino Loen. Mesmo que você consiga escapar da atenção de um semideus e roubar a comida com sucesso, eles não entrarão em colapso. Eles definitivamente roubarão a comida das pessoas ao redor para seu sustento. Os efeitos não serão significativos no curto prazo. Quanto ao longo prazo, talvez não tenhamos o luxo de esperar tanto tempo. Quando isso aconteceu, ficou óbvio para Audrey quem seriam as verdadeiras vítimas. Esta era a diferença entre uma guerra entre divindades e uma guerra comum. Além disso, não sou capaz de fazer isso. A capacidade do bolso do viajante é limitada. O mesmo acontece com o teletransporte gravado nas viagens de Leimano. A justiça Audrey começou a se aconselhar enquanto perguntava pensativamente: se eu realmente obtivesse comida dos nobres, empresários e da família real, que reação a igreja teria quando descobrissem vestígios de minha interferência? Klein manteve o tom anterior e disse: um consentimento tácito. Audrey sentiu vagamente que essa era a resposta, mas ela não conseguia descobrir o motivo. Klein continuou: os crentes são as âncoras das divindades. Um crente é um ponto de ancoragem. Neste aspecto não há diferença entre um nobre e um pobre. Em essência, ninguém é mais nobre ou mais pobre. Em circunstâncias normais, nobres e comerciantes podem usar o seu estatuto, poder, riqueza e influência para ajudar a igreja a manter o seu sistema e espalhar a sua fé. Portanto, eles são mais importantes. Mas nesta situação, quem é mais importante, milhares de âncoras ou milhões de âncoras? Este é um problema simples em matemática. Diante da verdade sobre o véu que havia sido arrancado, Audrey ficou momentaneamente sem palavras. Vendo isso, Klein acrescentou: desse ponto de vista, tudo o que você quiser fazer em um nível mais amplo tem seu significado. Você ajudará a deusa da noite eterna e o senhor das tempestades a estabilizar suas âncoras. No futuro, isso pode ser fundamental para resistir ao apocalipse. Audrey franziu os lábios pouco a pouco, mantendo-os franzidos por um longo tempo antes de relaxá-los. Ela riu e disse: só agora percebo que estou um pouco orgulhosa do meu status como nobre. A nobreza está no seu caráter, não no status. Klein a ajudou a terminar a frase. Audrey exalou lentamente e acalmou seus pensamentos caóticos. Como resultado, ela não se decidiu. Ela disse casualmente: nosso clube de tarô e a igreja. O relacionamento com a igreja da meia-noite parece muito bom. O Senhor Louco e a deusa da noite eterna são aliados? Essa pergunta me deixa perplexo. Eu desejo me tornar aliado da deusa, mas ela pode não estar interessada. Depois de satirizar algumas vezes, Klein disse em um tom sério:
você pode pensar neles como aliados no momento. Ele enfatizou deliberadamente que era só agora, para evitar levar um tapa na cara da realidade no futuro. Ao mesmo tempo, ele murmurou a verdadeira resposta em seu coração. Com base na situação atual, a deusa era uma investidora do clube de tarô, a maior acionista. Audrey assentiu lentamente e sorriu de repente. Eu estava pensando no que você poderia estar murmurando interiormente quando respondeu, aliados no momento. Deve ser interessante, assim como quando estávamos explorando Live Sage. Senhorita, um psiquiatra não é adequado para brincar com um paciente sobre esses assuntos. É porque conversamos por muito tempo no último semestre e nos tornamos muito mais familiarizados um com o outro que você revelou sua verdadeira natureza. Por favor, mostre algum respeito por esse aventureiro na sua frente que é famoso por ser frio e louco. Sim, devo dizer, a capacidade do caminho do espectador de ajustar suas próprias emoções é realmente impressionante. Foi tudo culpa de Leonard daquela vez. Klein foi primeiro, ficou surpreso antes de fingir que nada havia acontecido enquanto se recostava na cadeira. Vamos começar. Audrey imediatamente controlou suas emoções e começou a tentar hipnotizá-lo com seriedade e cuidado. Depois que tudo acabou, Klein confirmou que a senhorita Justiça não estava sob a atenção dos imemoriais através da estrela carmesim depois que ela retornou ao mundo real. Claro, ele já havia esquecido alguma coisa sobre os imemoriais ou divindades exteriores. Ele apenas conseguiu confirmar que nada de anormal havia acontecido com a condição da senhorita Justiça. Ufa! Klein soltou um suspiro de alívio. Ele jogou o pedaço de papel que poderia despertar suas memórias na pilha de lixo e disse a si mesmo para esperar até se tornar um anjo. Reticências. Backlund, área da ponte, em um apartamento. Eileen White olhou para Marique, que apareceu de repente na sua frente. O primeiro tirou o chapéu e fez uma reverência extremamente cavalheiresca. Qual é o problema? Marique sentou-se no sofá e inclinou-se para a frente, com as mãos entrelaçadas. Eileen puxou uma cadeira e sentou-se. Ele sorriu e perguntou: você ainda deseja lidar com as figuras importantes da facção de indulgência da Escola de Pensamento Rosa? Você tem alguma pista? Marique perguntou indiferente. Eileen estava definitivamente preparado antes de fazer a visita, então disse sem pressa: não tenho nenhuma pista sobre a pessoa responsável pela Escola de Pensamento Rosa em Backlund. No entanto, após a escalada da guerra, Balan leste e oeste do continente sul, terras altas das estrelas, Vale da Paz e planícies de Hagent foram lançados no caos. Muitos dos semideuses da Escola de Pensamento Rosa surgiram e subiram ao palco. Eles não são mais tão difíceis de encontrar. Marique olhou para Eileen, de olhos vermelhos e lábios finos, e disse: qual duque ou marquês sanguíneo você está representando? Não tenho permissão para me representar? Eileen ergueu ligeiramente o queixo e perguntou com um sorriso. Marique balançou a cabeça seriamente e disse: você é apenas um sequência 5, você não está qualificado o suficiente. Ele disse isso tão diretamente que Eileen ficou momentaneamente sem palavras. Nota 1. Citação de uma pessoa importante da literatura chinesa moderna, Lu Xun. Ponto.